Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou Vânia Santos. Vamos fazer umas contas? Vamos supor que você solicitou uma verba para o fornecedor e ele lhe atendeu em R$ 5.000, tá? Vamos começar com um exemplo, o fornecedor contribuindo com o total dos impostos. Então, ele te deu R$ 5.000 de verba, mais o imposto na totalidade. O tributo na totalidade, 43,25. 43,25 em valor são R$ 2.162,50. Então, a gente deu R$ 5.000 mais R$ 2.162,50. Prejuízo para a empresa, zero. Certo? Então, você pode repassar o valor integral como verba. Seja para produto, seja para aniversário, você tem o valor integral de 5.000. O fornecedor falou para você que eu posso te dar os 5.000 de verba, porém, não posso contribuir com o imposto na totalidade. Eu posso te arrumar apenas 34,25 percentuais. 34,25 percentuais em valor dá R$ 1.712,50. Ele ficou devendo, então, aí 9%, que é exatamente o percentual da contribuição social. Então, se ele não te deu na totalidade, esses 9% são R$ 450, que diferenciou ali. Considerando que a empresa determinou que não quer prejuízo tributário, você precisa compor a parte de tributo para o setor fiscal ou para a contabilidade. Então, você não pode repassar toda a verba, os 5.000. Você precisa tirar ali, reservar os R$ 450 que pertencem à parte de tributo, tá? Ele te deu só 34,25, 1.712. Referente a tributo, são 2.162,50. Então, ele te deu só 1.712. Do valor que você teria, você tem que tirar mais 450 para poder compor os 2.162,50. Supondo, então, que ele te deu os R$ 5.000 e falou para você que só pode contribuir com 30%. 30% representa em valor R$ 1.500. Desses 5.000, se ele vai te dar só R$ 1.500, para compor os 2.162,50, você vai ter que tirar R$ 662,50. Porque ficou devendo aí 13,25 percentuais dos 43,25. Então, você não tem 5.000 na íntegra, tá? Se ele te der só 20% de tributos, você vai ficar devendo 23,25 percentuais, porque ele te deu em valor só R$ 1.000. Então, em valor, você fica devendo para a empresa R$ 1.162,50 dos seus 5.000, tá? Então, você tem que tirar dos seus 5.000 esse valor em dinheiro, R$ 1.162,50. Você não pode considerar que você tem 5.000 de verba, porque a empresa determinou que não se tenha prejuízo nos tributos referente a verbas, certo? Se ele te arrumou somente 10% de tributo, em cima da verba de R$ 5.000. Isso, em valor, representa R$ 500. Então, você precisa tirar do seu R$ 5.000 o equivalente a 33,25 percentuais, que em valor são R$ 1.662,50, para compor a totalidade dos tributos. Então, você precisa considerar que você não tem 5.000 de verba. Você tem a diferença entre
5.000 e 1.662,50. Certo? E por último, supondo que o fornecedor não vai lhe pagar nada de tributos. Ele só vai lhe dar a verba de R$5.000 e pronto. Então, para que a empresa não fique no prejuízo, você terá que tirar da verba de 5.000 o total de tributos, que em valor são 2.162,50. Então, desse valor vai te sobrar como verba 2.837,50 dos seus 5.000. Agora, se a empresa não fizer conta dos tributos, você lança o total de verba para você e o setor contábil já deve ter lá uma conta de prejuízo ou de despesas e esses percentuais mensalmente devem ser lançados como prejuízo, tá? No centro de custo, lá na conta de prejuízos. Isso, inclusive, para quebras. Ou seja, a empresa já tem um problema com quebras, né? O que nós de supermercados falamos que isso é o calcanhar de Aquiles dos supermercados. Em alguns casos, chega a se falar até que isso é um câncer, né, no supermercado, porque é uma doença que não cura, que não sara, que se tratada com nota fiscal você recebe na íntegra, mas que se tratada com acordo comercial você ainda tem esse prejuízo. Se for tratada com nota fiscal e descarte, a empresa ainda fica também no prejuízo, porque ela tem o prejuízo do descarte. Porque o lixo, você paga pela coleta do lixo, né? Você paga pelo descarte do lixo. O descarte do lixo não é de graça. Você paga pela caçamba, você tem a mão de obra do manuseio depois para o descarte ainda. Você paga ainda pela retira da caçamba, né? Então, a única modalidade que você tem um retorno 100% da quebra é a nota fiscal de devolução com a retira dela pelo fornecedor. Essa é a única modalidade de resolução da quebra onde o supermercado realmente não tem prejuízo com a resolução da quebra. Todas as outras formas de resolução fica algum tipo de prejuízo. Algo a se lembrar também é que o acordo comercial referente a tributos deve ser confeccionado separado do acordo de verba, pois esse valor, uma vez que ele precisa compor o valor dos tributos, ou seja, o destino dele deve ser o centro de custo de perdas, ou criado no módulo de acordos uma opção já exclusiva para tributos, para que não seja somado no centro de custo dos compradores, tá? Para que não seja computado como uma verba para o gestor, para o setor de compras. Eu espero ter ajudado, espero ter contribuído e nos vemos no próximo vídeo. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva e ative o sininho em todas para ser notificado dos próximos vídeos, tá bom? Até mais!